Seja bem-vindo ao último programa do Vai Ficar Tudo Bem. Passados 2 meses, vamos terminar esta série de programas exatamente da mesma forma como começamos, com uma entrevista a Tibério Diniz, presidente do município da Praia da Vitória, que já está aqui connosco. Muito obrigada por estar novamente aqui no nosso programa e por nos receber aqui nos espaços do Conselho. A 1 de maio começamos este programa e na altura apresentou-nos alguns apoios que seriam então criados e que foram criados para a primeira fase de combate à Covid-19. Até agora, qual é este balanço, depois de termos ouvido tantas pessoas que por aqui passaram, escolas, instituições particulares de solidariedade social, tantas outras, qual é o balanço agora perante esta primeira fase? Bem, muito boa tarde ou bom dia a todos, conforme a hora em que assistam a este programa. Sem dúvida que a Câmara Municipal, confrontada com aquele que foi o maior desafio de uma geração, portanto, passamos aqui os momentos mais difíceis que toda uma geração passou. Portanto, nunca ninguém pensou alguma vez na vida passar por algo como aquilo que nós passamos. E, portanto, nós entendemos, logo de início, avançar com um conjunto de medidas forte, com grande impacto ao nível do apoio às famílias e às empresas e ao associativismo e às IPSS, logo na primeira fase do Covid. Inclusive, este próprio programa não deixou também de ser uma forma indireta de apoio, na medida em que, além de dar aqui conteúdos para as pessoas que estavam em casa, permitiu também demonstrar o trabalho que era feito por tantas entidades, nomeadamente, e aqui o meu sincero obrigado e a minha homenagem a todos os profissionais, quer das IPSS, quer das escolas que por aqui passaram e que fizeram um trabalho extraordinário, quer no apoio aos nossos alunos, quer no apoio aos nossos idosos. E os nossos idosos foram e são o grupo que esta doença mais ataca e, portanto, temos que o preservar, temos que proteger os nossos idosos e, portanto, todo o cuidado, toda a atenção que nós temos com os nossos idosos é fundamental. E, portanto, foi este o objetivo da Câmara Municipal, foi esta também a estratégia delineada pelas IPSS do Conselho, com um trabalho extraordinário pelos lares que temos no nosso Conselho, mas também pelo serviço de apoio ao domicílio que temos no nosso concelho, porque muitas vezes, e vemos na televisão, e é verdade que noutros locais os lares foram fortemente atingidos, nós procuramos proteger os nossos lares, aqueles que estavam no Conselho da Praia da Vitória, nomeadamente o lar Dom Pedro V e o lar de idosos também do Centro Comunitário de São Brás, mas também proteger os idosos que estavam ao cuidado dos serviços de apoio ao domicílio. Porque os serviços de apoio ao domicílio eram profissionais que saíam de suas casas, iam trabalhar, iam à casa dos idosos, providenciar não só a higiene, mas também a alimentação e a medicação a esses idosos. E foi fundamental, no período mais crítico, quando todos nós estávamos fechados em casa, que esse serviço não tenha terminado. Além desse apoio direto às IPSS, às escolas, no acompanhamento aos alunos, também à nossa Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, porque foram aqueles que estiveram na linha da frente, numa fase inicial, a recolher os testes ou o material orgânico para se poder fazer os testes ao Covid-19. Portanto, foi um esforço enorme de tantas mulheres e de tantos homens que fazem parte da nossa cooperação de bombeiros voluntários, mas também, genericamente, a todos aqueles que estiveram sempre na linha da frente, que vai desde os profissionais da pesca, da agricultura, do comércio, da indústria, de toda esta estrutura que nunca parou. Aqui também, da parte da Câmara Municipal, o meu obrigado a todos os colaboradores da Câmara Municipal que também nunca pararam, porque os carros de lixo não deixaram de operar, todos os resíduos foram sempre recolhidos, as viaturas e os homens não deixaram de trabalhar, as ruas foram desinfetadas pela nossa equipa de manutenção de vias e a nossa parte social não deixou de trabalhar e continuou a apoiar as famílias. E nesse apoio às famílias dava destaque daquelas que foram as medidas da primeira fase, que terminam agora também no fim de junho. Portanto, durante os meses de abril, maio e junho,
demos 50% de desconto na fatura da Praia Ambiente a todas as famílias com residência na Praia de Vitória e isentamos a taxa ou a tarifa de resíduos a todas as empresas com sede na Praia de Vitória. Estas, creio que foram as duas medidas mais importantes nesses últimos 3 meses, nos 3 meses que terminam agora, que foram os 3 meses mais difíceis das nossas vidas, creio, coletivas, portanto, enquanto comunidade, enquanto fechamos tudo. E agora sim, no passado dia 20 de junho, quando o aniversário da Praia da Vitória, na celebração do 39º aniversário da Praia da Vitória, avançamos com um conjunto de medidas para os próximos 6 meses. Ou seja, já não na perspectiva de termos que conter a doença, mas na perspectiva da reativação económica que é necessário ter, e daí esse anúncio que fizemos de medidas para os próximos 6 meses. Aqui é necessário pensar a longo prazo, porque a voltar à normalidade que tanto se fala, esses 6 meses se calhar até vão ser pouco. Exatamente. Portanto, para já, esse conjunto de medidas para 6 meses prende-se com o facto de ser necessário perspectivarmos aqui alguma continuidade de médio tempo, digamos assim, de médio prazo, até 31 de dezembro. É certo que, é verdade que temos também equilibrar e ter aqui noção das medidas que devem ser implementadas com vista à sua sustentabilidade. Não serve de nada a Câmara Municipal hoje anunciar muitas medidas e depois, mais à frente, aumentar impostos, aumentar taxas. Não é isso o nosso objetivo. O nosso objetivo é dar todo o apoio que é possível às famílias e às empresas, sempre garantindo a sustentabilidade. Felizmente, temos uma situação financeira estável, felizmente foi feito um trabalho de consolidação e de recuperação financeira e por isso é que nos permite hoje anunciar e ter esse conjunto de medidas. Porque se tivéssemos uma Câmara sem estabilidade financeira, não era possível dar esse conjunto de apoios às famílias e às empresas. Até ao final do ano, portanto, 2 medidas que creio são as principais, ou se calhar 3 medidas. A Câmara Municipal vai isentar todas as rendas e concessões que recebe, ou seja, todos os contratos que a Câmara Municipal tem, quer com empresários, quer com famílias, deixará de cobrar até ao final do ano as respectivas rendas. Portanto, falo nomeadamente do mercado municipal da Praia da Vitória, do mercado municipal dos biscoitos, dos bares das zonas balneares. Portanto, todo este conjunto de infraestruturas públicas da Câmara Municipal deixará de ser cobrado, aqui no incentivo, claro, à dinâmica económica e social do nosso concelho. Uma segunda medida que também creio que é muito importante e que surge na sequência de uma reunião que fizemos com os 50 maiores empresários, aos 50 maiores empregadores do nosso concelho, melhor dizendo, portanto, as 50 empresas que mais empregam pessoas no nosso concelho, que um dos principais setores mais prejudicado por essa crise é o setor da restauração e do turismo. E, portanto, a tarifa de resíduos, portanto, o chamado Canal Horeca, que é um nome técnico, esse palavrão, Canal Horeca, portanto, não será cobrado até ao final do ano. O que é isto? É a tarifa de resíduos aos hotéis, aos hostels, às pensões, às residenciais, aos cafés, aos restaurantes, aos bares. Portanto, não vai ser cobrada esta taxa, esta tarifa, até ao final do ano. Portanto, aqui um apoio direto a um dos principais, ou ao setor mais afetado por esta crise. A terceira medida que creio também ser uma das mais estruturantes, sendo certo que não é um setor que esteja a ser afetado por esta crise, mas pode ser o setor que ajude a impulsionar a nossa economia para o futuro. Portanto, até ao final do ano, até 31 de dezembro, todas as taxas de urbanização e edificação, portanto, todas as taxas de obras estão isentas. Não há qualquer taxa de obras até ao final do ano. Portanto, as pessoas que têm investimentos a fazer nas respectivas casas, que estavam a pensar fazer algum investimento, que estavam a pensar que têm algum terreno, que estavam a pensar fazer algum loteamento, aproveitem agora. É completamente gratuito, a Câmara Municipal não vai cobrar um único cêntimo que seja em qualquer taxa de edificação e urbanização. E, portanto, qual é o objetivo? O objetivo é impulsionar ainda mais o setor da construção. É um setor que não para com esta crise, não para com o Covid-19. Portanto, é o setor que pode aguentar e que pode ser estruturante para o futuro. E, portanto, o que é que pretendemos daqui? É que haja um forte impulso no setor da construção para permitir multiplicar
com efeito multiplicador, passo aqui o pleonasmo e a repetição, multiplicar por vários setores uma riqueza, uma criação e geração de emprego e de riqueza. Porque o setor da construção, quando cresce, são os pequenos e médios empreiteiros que têm mão de obra, são os pedreiros, são os serventes, depois disso são os canalizadores, são os eletricistas, é a pequena e média oficina de alumínios, é a pequena e média oficina de carpintaria das nossas freguesias, da nossa cidade, que ganham com isto. Portanto, o objetivo do setor da construção é toda esta área, que é muito mais do que a própria construção, mas todo o efeito multiplicador que tem, que chega até às lojas de materiais de construção civil, às lojas de ferragens, que chega inclusive às lojas do mobiliário que depois é adquirido para as habitações que são construídas, até às tintas. Tudo isto é aqui uma componente importante e que queremos impulsionar com esta isenção total até ao final do ano. Há pouco dizia que o município está de saúde, digamos assim, a nível financeiro. Portanto, o orçamento que estava previsto para 2020, nomeadamente na redução de impostos, em nada ficou afetado. Exatamente. Portanto, quando digo que a Câmara Municipal tem uma saúde financeira e tem uma sustentabilidade financeira, com isto não estou a dizer que é tudo um mar de rosas e que a Câmara Municipal não tem problemas. Naturalmente, um grupo municipal ou uma Câmara Municipal que tem duas empresas municipais, que tem mais uma empresa municipal, a Teramp, participada em 40%, que tem no total mais de 500 trabalhadores ao seu efetivo, que tem um orçamento global que ascende aos 30 milhões de euros, claro que tem também problemas, não é tudo um mar de rosas. Isso não é isso que está aqui em causa. Mas o trabalho de sustentabilidade financeira que tem vindo a ser trilhado é um trabalho que permite que a gente e que a Câmara Municipal pague aquilo que deva pagar, que isto não, naturalmente a Câmara Municipal tem a sua dívida e o que interessa não é haver dívida ou deixar de haver dívida, o que interessa nesse mecanismo é nós não deixarmos de honrar os nossos compromissos e pagarmos aquilo que deve ser pago. E com isto não prejudicar o futuro. E é isso que tem sido feito. Nós conseguimos honrar os nossos compromissos, conseguimos pagar aquilo que devemos e que temos que pagar, nomeadamente aquela que é a dívida da Câmara Municipal, mas conseguimos também baixar impostos e aumentar os apoios às famílias e às empresas. E, portanto, isto faz-se com muito esforço, naturalmente, logo na primeira linha, de todos os colaboradores da Câmara Municipal, de um esforço também de gestão. E por isso é que, neste momento, o conjunto de medidas, independentemente do orçamento para 2020 já ter previsto o fim do imposto, por exemplo, da derrama para as empresas com sede na Praia da Vitória, portanto não abdicamos disso, as empresas não vão, e ainda para mais, se agora mais sentido faz as empresas não pagarem derrama, mas independentemente disso já fizemos uma revisão ao orçamento, ou seja, com um reforço de cerca de 2 milhões de euros para as funções sociais do município e para a Praia Ambiente. Ou seja, para a Praia Ambiente continuar a ter contas sustentáveis e permitir esses descontos que já falei, os descontos que fizemos de 50% a todas as famílias da Praia da Vitória e às empresas agora, nomeadamente ao Canal Eureka, até ao final do ano, mas também permitir um reforço das funções sociais, ou seja, do apoio às IPSS, nomeadamente àquelas que têm que cuidar dos nossos idosos e, portanto, percebemos desde logo e muito cedo que aqueles que eram os alvos desta doença, desta terrível doença, eram as pessoas com mais idade, eram os nossos idosos e, portanto, são esses que têm que ser protegidos. E, portanto, é nossa obrigação, enquanto comunidade, mobilizar todos os meios, todos os recursos, sejam eles técnicos, humanos e também financeiros, para proteger os nossos cidadãos que têm mais idade, ou seja, os nossos idosos. Apesar dos tempos difíceis que atravessamos, podemos encarar também aqui o fim deste ano, os meses que faltam, como também uma oportunidade para fazer mais e promover também a viver e a investir na Praia da Vitória. Sim, sem dúvida. Aliás, não querendo ser repetitivo aqui numa questão que, aliás, também foi transmitida aqui pela Azores TV Vitec, nos 40 anos do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros Voluntários dos Açores, que creio que a gravação está disponível nos canais da Vitec, o meu colega e estimado amigo Alan Menezes, numa excelente locução, num excelente discurso que fez alusivo aos 40 anos do Serviço Regional de Proteção Civil, invocou uma carta de Albert Einstein no seu discurso. E que creio que vale a pena, aqueles que tiverem a oportunidade, que vejam esse discurso do colega Alan Menezes nos 40 anos do Serviço Regional de Proteção Civil. E, resumindo,
Esta carta, esse discurso de Albert Einstein, dizia que os tempos de crise são os momentos que tem que haver transformação e tem que haver mudança. Ou seja, surgem oportunidades nos momentos de crise. E é nos momentos de crise que tem que haver ruptura com aquilo que corria mal. E, portanto, há coisas que temos que mudar, há coisas que temos efetivamente que aproveitar para mudar e aprender. E, portanto, este momento difícil e terrível das nossas vidas, devemos aprender com ele e melhorar. Temos que sair desta crise muito melhores do que aquilo que éramos anteriormente. E, portanto, é este fator, e agora respondendo diretamente à sua questão, temos que olhar para este momento como um momento que naturalmente não será fácil, naturalmente ficará nos anais da história. Certamente nós haveremos, e espero que todos com vida e saúde, chegarmos também à situação de idosos e que sejamos também idosos e que possamos recordar esta terrível doença e este terrível período, mas que possamos também recordar a forma como demos a volta. E é fundamental darmos a volta. A Praia da Vitória já deu a volta muitas vezes. Deu a volta na primeira caída da praia, em 1614. Deu da segunda caída da praia, em 1841. Deu também a volta recentemente com as crises de 2008 do subprime da banca. Deu também a volta com a crise da base das lajes. E vamos dar a volta também com esta crise. E isso não tem dúvidas e, portanto, o que cumpre à Câmara Municipal, e creio que cumpre a todos os praenses, é dar toda a energia para que possamos dar a volta do ponto de vista positivo, porque temos que dar confiança para o futuro, para aqueles que são os nossos jovens e para aqueles que são as nossas crianças. Porque não é baixar os braços que vamos ganhar o futuro. É precisamente arregaçar mangas que vamos vencer os desafios que são agora colocados à nossa frente. O povo terceirense é um povo que festeja a vida como ninguém, isso é certo, e tem muito aqui a sede de cultura. Falando de cultura, neste programa também houve destaque sempre ao fim de semana para isso, às sextas-feiras também com destaque para o Carnaval. Assumiu o compromisso que, tendo em conta que as festas da praia foram adiadas devido à pandemia, que esse trabalho a nível da cultura ia continuar a existir. Desta forma, já existe algum plano preparado? O que é que está previsto? Já se pode falar na reabertura, por exemplo, de espaços culturais como o Auditório de Ramo Grande? Já há algo que se possa assim adiantar? Bem, ainda hoje, portanto, assinei o despacho em que abre todos os serviços camarários. Portanto, a partir do dia 1 de julho voltamos à normalidade. Portanto, toda a normalidade em termos dos edifícios públicos, daquela que é a agenda e a atividade municipal, dentro de todo aquilo que é o nosso normal. As únicas questões, inclusive o horário de abertura e de serviço público, mantém-se igual. Portanto, voltamos ao horário antes e pré-Covid, com toda a normalidade. As únicas questões que mantemos é para os nossos colaboradores, portanto, os colaboradores do Grupo Municipal com mais de 60 anos ou que tenham doenças crónicas e também as grávidas, estes não regressam ao serviço. É um grupo que temos que proteger, portanto, temos que ser solidários com esse grupo. Temos que também apoiar as pessoas que necessitam de ser apoiadas e que são alvos dessa doença. Portanto, esses têm que ser apoiados. De resto, relativamente à cultura, portanto, o Auditório do Ramo Grande reabre já no próximo dia 5 de julho. Há um espetáculo que já estava sendo preparado, que está a ser, portanto, digamos, pensado, idealizado pelo grande artista local, o Luís Gil Betancourt. É ele, digamos, o homem por trás de toda a preparação desse espetáculo, e a partir daí pretendemos ter uma atividade mais ou menos regular, dentro daquilo que é a normalidade, a partir do dia 5 de julho. Naturalmente, essa atividade tem que cumprir com as orientações e as regras da Autoridade de Saúde, nomeadamente da Senhora Delegada de Saúde da Praia da Vitória, que esteve aqui também no início. Ainda ontem esteve aqui o senhor Diretor Regional de Saúde, o amigo Tiago Lopes, da Autoridade Regional de Saúde, e, portanto, naturalmente, a ocupação do auditório baixa em grande medida, portanto, já não vai ter as 450 pessoas de capacidade do auditório. Naturalmente tem as regras, temos que cumprir com as regras, o distanciamento social, fila sim, fila não, portanto, todas essas questões são salvaguardadas, mas queremos dar aqui um impulso para dar animação e atividade sociocultural, mas também dar apoio aos artistas locais. Quanto à Festa da Praia, também tinha dito, portanto, ela está cancelada. Pese embora estamos a preparar um programa cultural para as datas da Festa da Praia. Portanto, este programa cultural ainda está a ser, como dizia há pouco, preparado e orientado também com as autoridades de saúde.
Naturalmente, não é a festa da praia que está em causa, e isso não vai acontecer, mas podemos marcar este momento. Por exemplo, não haverá feira gastronómica na tenda, mas pode haver uma feira de gastronomia nos nossos restaurantes para apoiar os nossos restaurantes e que merecem, que precisam de apoio, os nossos restaurantes. Naturalmente, pelo menos para já, não há possibilidade, porque as autoridades de saúde ainda não permitem a realização de procissões, mas pode haver uma missa em honra de Santa Rita, no João Calha em Santa Rita. Portanto, não há procissão, mas pode haver essa missa. Não haverá procissão dos marítimos, porque não é permitido haver procissões, mas pode haver uma celebração eucarística de homenagem aos homens do mar, aos nossos pescadores, que ainda nesta crise não deixaram de ir ao mar e de ir à pesca. Portanto, temos aqui adaptar aquilo que era a vivência da festa da praia, que não vai acontecer, àquilo que é possível fazermos. E isto honrando as nossas tradições, honrando as nossas mulheres e os nossos homens, honrando os nossos antepassados e preservando também aquilo que é o mínimo daquilo que falavas, que é o espírito da Ilha Terceira, que é um espírito de festa, um espírito de alegria e um espírito de muita cultura, em que temos tanta e tanta gente que sabe muito, que sabe tocar, que sabe cantar e, portanto, dá palco a esta alegria que, apesar de estarmos fechados e termos que estar distantes uns dos outros e com distanciamento social, não perdemos, e acho que os terceirenses nisso não perderam nada, não perderam qualquer espírito e ímpeto de alegria, não perderam nem deixaram de saber tocar e de saber cantar. Portanto, essa riqueza do nosso povo mantém-se. Claro que sim. Olhando agora para outubro de 2017, quando passou a ser aqui presidente do município, certamente que era impensável passar por um desafio destes. Como disse logo no início, foi o maior desafio para as gerações do tempo de hoje. Olhando agora para trás, olhando para os tempos de agora, este foi certamente o maior desafio que a Câmara Municipal passou. Sim, sem dúvida. Portanto, quando, a 23 de outubro de 2017, tomei posse nesta sala como Presidente de Câmara, nunca pensei, e acho que ninguém alguma vez na sua vida pensou, ter que liderar os destinos deste Conselho, os destinos dessa comunidade, num período tão difícil em que tivemos as empresas a fechar, em que tivemos os aeroportos a fechar, em que tivemos, digamos, a nossa vivência a paralisar. Naturalmente, isto obrigou a enormes desafios de gestão, naturalmente obrigou a inovar, obrigou a criatividade, tivemos que mudar completamente a forma como olhamos para a Câmara Municipal, como damos as nossas respostas. Também as respostas que as pessoas querem da Câmara Municipal mudaram. Se antes era exigido certas coisas à Câmara Municipal, passaram a ser exigidas outras e, portanto, também tivemos que responder a isso, e isso é fundamental. Daí, aquilo que falava há pouco dos apoios às IPSS, aos lares, aos serviços de apoio ao domicílio, os descontos nas faturas de pré-ambiente, porque neste momento eu acho que aquilo que as pessoas mais querem é que a gente possamos salvaguardar os empregos, a geração de riqueza e a nossa economia. Se tiver que ficar atrás alguma obra emblemática, que fique atrás, mas é importante neste momento é salvaguardar os empregos e a geração de riqueza e salvaguardar a proteção dos nossos idosos. O que eu gostaria e espero, pelo menos até agora conseguimos, não sei o que é que vai acontecer para o futuro, mas é aí que nós vamos colocar todos os recursos que nós tenhamos. Aquilo que eu gostava era de nós conseguirmos passar esta crise do Covid e não ter uma única morte no nosso concelho. Este é o principal objetivo, é salvaguardar a vivência e a vida dos nossos concidadãos. E, portanto, tudo o que sejam recursos a alocar à Associação Monetária de Bombeiros, aos lares, ao Serviço de Apoio ao Domicílio, às IPSS, no apoio à economia, é esta a nossa prioridade. Se houver alguma obra que tiver que ficar para trás, pois que fique. Haverá tempo de fazer mais tarde, mas agora a prioridade é essa. E, portanto, sim, nunca se imaginou alguma vez ter um desafio desta natureza, mas também, felizmente, nos primeiros 2 anos fizemos um trabalho de sustentabilidade financeira que permitiu-nos chegar neste momento e dar respostas. Ou seja, chegamos a um momento em que era preciso e era exigido que a Câmara Municipal respondesse e a Câmara Municipal disse sim, está presente e deu o apoio, deu iniciativa às empresas, às associações, às EPSS e às famílias. E isto é que é fundamental. Por outro lado, nesta fase, qual foi assim, o maior medo, digamos assim, durante esta fase que se sentiram, estando aqui, estava a seu cargo aqui no Conselho, não é? O maior medo é este, não minto, o maior medo foi quando surgiu a notícia do primeiro caso suspeito
na Praia da Vitória. Tudo começou a mudar aí. O primeiro caso suspeito foi ainda no tempo do Carnaval. Não sei se recordam, quando surgiu a primeira notícia que havia um caso suspeito. O primeiro caso suspeito nos Açores foi na Praia da Vitória e foi no tempo do Carnaval. E na altura ficamos, naturalmente, muito preocupados, porque não havia qualquer caso ainda em Portugal. Em todo o país não havia nenhum caso e havia um caso suspeito no nosso concelho, era o primeiro dos Açores, e se aquele caso desse positivo, era o primeiro caso do país a dar positivo. E teria sido em pleno Carnaval da Ilha Terceira que... Exatamente, portanto, acho que todos aqueles que nos ouvem percebem o que é que estou a dizer. E a noite em que nós esperamos pelos resultados, portanto, soube do resultado pela voz do Sr. Presidente do Governo, já madrugada dentro, portanto, foi uma noite que não dormimos, portanto, nem eu, nem toda a minha equipa, quer os vereadores, quer o gabinete de apoio, quer toda a estrutura, porque havia essa suspeita, havia essa preocupação, quer dizer, era tudo muito novo, não havia qualquer caso, recordo, não havia qualquer caso no país, em Itália que estava a começar a haver problemas, e se aquele caso dá positivo, teria sido tudo completamente diferente, e se calhar hoje a conversa não era tão positiva e teria sido muito mais negativa. Felizmente, esse caso deu negativo. Felizmente, as pessoas tiveram cuidados. Felizmente, protegemos-nos. Felizmente, tomamos as medidas certas. Também, não vamos esconder, também tivemos sorte. A verdade é essa. Também tivemos aqui muita sorte, mas também a sorte protege os audazes e a sorte protege quem trabalha. Não é ficando à sombra da bananeira que vamos ter sorte. Portanto, sim, houve muito esforço de muita gente, não é da Câmara Municipal, não é isso que está em causa. Houve esforço de muita gente, muitos profissionais de saúde, de tanta e tanta gente que esteve na linha da frente, e é isso que deve, e creio que deve ficar para a história. A vida está em constante mudança e, como diz, foi um esforço por todos. Todas as famílias reajustaram-se nesta fase. Olhando agora para o futuro, não podemos, é incerto, porque a Covid traz-nos mesmo a incerteza. Não sabemos como será o dia da manhã, mas olhando para o futuro é um trabalho para continuar e vamos olhar para o futuro com otimismo. Sim, sem dúvida. Portanto, a partir de agora... E, portanto, como lhe disse, hoje assinei o despacho em que a Câmara Municipal abre todos os seus serviços. Portanto, a partir de agora, o nosso enfoque é reabrir com confiança, dar apoio às empresas, dar apoio às famílias, garantindo e preservando sempre os nossos idosos e as pessoas que façam parte dos grupos de risco. Esses temos que proteger sempre, porque temos que conviver com essa doença. Já percebemos isso. Enquanto não houver uma vacina, vamos ter que viver com ela. E, portanto, temos que proteger quem tem que ser protegido. E esses não podemos deixar de proteger. Por isso é que eu dizia há pouco, por exemplo, naquilo que é a atuação da Câmara Municipal, os funcionários da Câmara Municipal que têm mais de 60 anos ou que tenham doenças, ainda não vão voltar ao serviço, vão continuar em casa. Mas isso é algo que temos que fazer, temos que defender essas pessoas, porque se nós tivéssemos, se fosse eu a ser doente, temos que proteger essas pessoas, que são pessoas que estão em fragilidade e que temos que ter essa obrigação em comunidade. Portanto, da mesma forma que temos que olhar para aqueles que são saudáveis, para aqueles que têm iniciativa, para aqueles que podem dar o seu contributo, deem. É importante também, e eu faço esse apelo, a todas as pessoas e a todas as famílias que não perderam rendimento, porque há também famílias e empresas que não perderam rendimento com esta crise, deem um contributo ativo na nossa economia. Comprem no comércio local, não façam compras na internet, façam férias cá dentro, façam aqui uma injeção também de confiança e de capital na nossa economia, para proteger precisamente aqueles que, por razões de saúde, têm que ser protegidos e para ajudar também aqueles que estão em perda e em quebra de rendimento. Portanto, quem não teve queda ou quebra de rendimento tem esta obrigação também moral e ética de ajudar a nossa economia e de ajudar os outros, porque só juntos é que podemos ultrapassar esta crise. Este ano, infelizmente, não vamos ter os nossos imigrantes para dar dinâmica à nossa economia, não vamos ter aqui os nossos imigrantes a darem dinâmica ao nosso comércio e às nossas empresas, não vamos ter um grande turismo a dar dinâmica às empresas, portanto temos que ser nós, estamos por nossa conta e risco. E, portanto, estando por nossa conta e risco, temos que nos unir. E é unirmos que vamos ultrapassar este momento e não tenho dúvidas que vamos conseguir ultrapassar. Muito bem, muito obrigada por estar aqui connosco, por nos receber. Acho que fechamos o programa da melhor forma possível e também agradeço ao longo destes 2 meses todo o trabalho que fizeram aqui em cooperação com a Vitec. Ora, eu aqui agradeço também à Vitec, ao Paulo Feliciano enquanto mentor e proprietário da Vitec, mas também a toda a equipa da Vitec, ao Otávio, mas também
aos profissionais que estão atrás das câmaras, portanto, não deixaram também de trabalhar. Também esta é uma linha da frente e conseguimos, creio, fazer chegar conteúdos interessantes às pessoas, quer na cultura, quer na educação, quer na saúde, e conseguimos também fazer com que as pessoas que estão em casa, pelo menos, tivessem algo sobre a sua terra para acompanhar e tivessem também novidade. Isto é serviço público, por isso também é que a Câmara Municipal se comprometeu com esta iniciativa, e também agradecer a disponibilidade e o apoio também que, nomeadamente, o Paulo Feliciano deu e a Vitec deu a este programa, porque não tem dúvidas que sem um esforço grande que a Vitec fez, mesmo do ponto de vista financeiro, não era possível. Portanto, aqui também o meu obrigado a toda a estrutura da Vitec. Obrigada a nós. Quanto a si, despeço-me também. Foi bom estar consigo na sua companhia durante estes 2 meses. Foram tempos difíceis para todos, isso é certo, mas a nossa motivação para trabalhar também foi outra, ao saber que realmente fazíamos a diferença para si que está aí em casa, que estava em tempos de isolamento. Aproveito também esta oportunidade para agradecer não só à Câmara Municipal da Praia da Vitória, como também a todos os que colaboraram, seja de que forma for. Aqui no nosso programa foram vários, os que ao longo de mais de 60 episódios passaram por cá e que também marcaram a diferença para si que está aí em casa. O programa chega ao fim, mas certamente que haverá mais novidades, continuamos com outros conteúdos, também com destaque sempre para a Praia da Vitória. E terminamos então com a esperança de que realmente vai ficar tudo bem. Até à próxima.